Boa tarde, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição do programa Sociedade Aberta. O seu programa que tem em temas familiares o foco, continua a olhar para os assuntos escolares. Hoje vamos falar do lanche escolar. Por isso nós convidamos para estar aqui conosco duas nutricionistas. Temos a Ira Lima. Boa tarde. Olá, boa tarde. Também conosco está Josiane Custódio. Boa tarde. Boa tarde. Nós agradecemos a presença das duas neste programa. E ao longo deste programa vamos falar um bocadinho, ao longo de 55 minutos, sobre este tema que é importante, que tem a ver com a alimentação das crianças e dos adolescentes e que levem para a escola para comer. E você aí em casa já sabe, pode participar, é só ligar para 594 9714. 594 9714. Pode agora mesmo ligar, inscreva, tira todas as dúvidas que tenha com esses profissionais que nós temos aqui no estúdio. Também ao longo deste programa vamos ter outras participações. Pode deixar ainda sugestões de temas através da sociedadeaberta.rtc, sociedade.aberta@rtc.cv. Pode também procurar na nossa página no Facebook, é só procurar Sociedade Aberta e deixar os seus comentários e nós vamos responder. Este programa é transmitido também nas redes sociais através do Facebook da RTC e na TCV Internacional. Começamos por si, Ira Lima. Para primeiro, antes de entrarmos na questão do lanche, é necessário nós falarmos da importância da alimentação nas crianças e nos adolescentes. Qual deve ser o foco, a atenção de qualquer pai encarregado de educação sobre a alimentação do seu filho ou do seu educando? Nós devemos olhar para a alimentação em qualquer fase da nossa vida, não só como a necessidade de matarmos a fome, mas ver a alimentação como um meio de manter uma boa saúde. Então, quando nós estamos a falar com os nossos filhos e com os nossos educandos, nós devemos mostrar porque é importante alimentar-se, quais alimentos é que nós devemos escolher e como distribuí-los ao longo do dia. E, claro está, é muito fácil ver as informações sobre como é que nós podemos usar os alimentos para benefício da nossa saúde, para proteger contra doenças, para melhorar a nossa saúde e otimizar o que já está bom. E também a sua opinião, Josiane Custódio, sobre esta importância da alimentação na criança e no adolescente. Eu tenho a dizer que tudo inicia-se logo no início. E quando eu digo isso, estou a falar da introdução de alimentos saudáveis logo após o aleitamento materno. Essa é a base. Devemos trabalhar desde esta fase até a fase adulta para que possamos ter um indivíduo saudável, com menos comorbidades ou que as doenças crónicas não transmissíveis venham surgir muito mais tarde. Então, é nesse sentido que nós devemos focar desde o início, porque às vezes o que acontece muitas vezes é introduzirmos os alimentos, digamos, saudáveis logo no início. Aí começamos a errar logo do início e depois vamos cometendo o erro ao longo da vida até a fase adulta. E quando chegar à fase adulta é difícil, exatamente. Mas quando nós falamos de alimentação saudável, estamos a dizer o quê? O que é que as pessoas devem comer, desde a criança até adulto? Neste caso, nós estamos aqui focalizados nos adolescentes. Daqui a pouco vamos entrar na questão do preparo do lanche. Mas alimentação saudável é o quê? Comer o quê? Priorizar os alimentos saudáveis. Isso não obstante, estamos a falar de crianças que às vezes, por exemplo, não devemos, por exemplo, entrar muito no evitar, mas sim educar, saber escolher o momento exato de, por exemplo, comer alimentos menos saudáveis e que isso não torne uma rotina e introduzir os alimentos, digamos, mais complexos no ponto de vista nutricional. É neste sentido que nós falamos, não é? E quando estamos a tratar crianças e adolescentes, temos de ter muita atenção na forma de falar, na forma de abordar a questão, na forma de pôr, por exemplo, as palavras, tipo, evitar, a palavra evitar, não é? Como diz-se corriqueiramente, o proibido é bom. Então, nós temos que ter muita atenção na abordar o proibido, não é? Explicar o que é o proibido no sentido de
ter um consumo em menor quantidade, não é? Nós temos guias alimentares que nós seguimos, temos a roda dos alimentos, temos os pirâmides dos alimentos. Até em crianças, eu prefiro, por exemplo, usar a pirâmide, que tem os alimentos de forma crescente, não é, de uso. Então, como eu tenho a dizer, é não inverter a pirâmide, não? Ou seja, o menos saudável ir para a base da alimentação. Então, temos que ter muita atenção na forma de educar uma criança de forma para que ele não fique oprimido, porque às vezes, quando nós fazemos isso de forma errada, isso vai desencadear em transtornos alimentares. Não é? Então temos que ter muita atenção em trabalhar esta questão de alimentação saudável. E que impacto que a questão da alimentação saudável pode ter na vida das nossas crianças e dos adolescentes? Estamos a iniciar um ano letivo, começou há dias, há coisa de 2 semanas. Pais devem estar atentos, né, a este programa, a ouvir as vossas dicas. Pois é que é nesta fase, na fase escolar, nós devemos ter, sim, muita atenção, porque é uma fase onde nós temos o maior desenvolvimento motor, corporal, intelectual. Então, é necessário realmente dar atenção àquilo que nós comemos e a criança já passa horas na escola. É preciso ter concentração, é preciso ter atenção e uma alimentação adequada. Quando nós falamos de alimentação saudável, estamos a falar na qualidade, na adequação, na harmonia dos alimentos. Essa alimentação adequada, saudável, vai proporcionar uma maior, por exemplo, concentração do aluno, vai dar-lhe mais saúde, mais disposição, mais energia. É uma criança que terá possivelmente uma imunidade melhor se está a se alimentar bem. Não vai faltar às aulas, por exemplo, vai ter mais disposição para as suas atividades escolares e extracurriculares, que nós temos agora muitas ofertas para as nossas crianças. Então, é necessário, sim, ter uma boa base alimentar. E como a minha colega aqui já falou, é nessa fase que nós estamos a formar a maior parte dos hábitos alimentares que nós vamos levar para a nossa vida. Convém, então, que essa base alimentar seja realmente a melhor. E quando nós falamos de um lanche saudável, o que é isso de lanche saudável? Já falamos aqui de alimentação saudável de uma forma assim muito geral, mas o lanche, as crianças algumas crianças levem lanche para a escola. Vamos pensar desde o jardim de infância, o que é que uma criança deve levar para o seu lanche? Escola. Então, nós devemos sempre priorizar os alimentos mais frescos possível. Tá bom? Por isso, por exemplo, é interessante investir numa lancheira que seja térmica, onde dá para colocar alimentos frescos. Investir também num líquido para a criança levar, para hidratar-se, para repor aquilo que perde, porque a criança transpira muito também. Colocar alimentos que dão energia, por exemplo, pães, bolos simples, sem cobertura, bolachas sem recheio. Nós devemos colocar os reguladores que vão dar as vitaminas que nós precisamos. Então, nós temos, por exemplo, as frutas. Temos aqueles que têm mais proteína, os reguladores. Podemos colocar queijo cortado, podemos colocar o leite, podemos colocar iogurtes. Queijo cortado, queijo branco? Ou... Pode ser o queijo branco, o nosso queijo produzido aqui em Cabo Verde serve. Só a forma de conservar é que deve ser melhorada. Como é que nós podemos conservar? Vamos ouvir também a Josiana, eu já volto para si. A Ira falou de frutas. Ela estava a falar de frutas. Infelizmente, nunca vi aqui, mas já vi em alguns espaços. As pessoas já tiram a casca, a laranja, preparam e colocam ali numa coisa assim... Em supermercados, não recordo agora se já vi aqui em Cabo Verde, mas já vi em algum lugar e já vi crianças também a levar frutas já cortadas para o jardim de infância ou mesmo para a escola. Isto deve ser, pode ser, é algo... Bom, essa questão de processar a fruta é muito, digamos, muito delicada. Porque por exemplo, uma maçã já partida em 4, por exemplo. Bom, pode-se levar dependendo da idade da criança. Se a criança for muito pequena, normalmente temos turmas muito numerosas, principalmente no jardim de infância, com um educador, então que não tem tempo de dar aquela atenção, de dar aquela atenção especial à criança, pode-se levar. Mas temos que ter muito cuidado, porque uma fruta fresca pode oxidar-se. Então é nesse sentido que, por exemplo, podemos usar pequenos truques, por exemplo, limão. Não é? Colocar gotinhas de limão para evitar oxidar. Quando eu digo oxidar, quer dizer
que a fruta está a tornar-se escura. Sim, começa a mudar de cor. Exatamente, e fica com aquele aspecto não muito boa para quem vai comer, principalmente para uma criança que deve ter uma alimentação mais colorida como forma de atração para que ele coma, mas também tem aquela outra parte da perda de nutrientes quando processamos uma fruta. Então isso vai depender muito da faixa etária da criança. Vai para o jardim de infância ou para as escolas entre as 8, por exemplo, se levar uma tangerina já aberta, cortada, tudo, ou uma laranja, para comer às 10, 2 horas e meia depois, pode ter algum impacto na questão? Pode ter, até na conservação, como a minha colega disse, pode-se levar, mas desde que seja numa lancheira térmica, ou seja, uma lancheira que vai ter a temperatura ideal para que não possa ser contaminado. Vamos dar um exemplo da salmonela, que é mais comum, que seja cometida a fruta. Então nós temos que ter muita atenção nesse sentido. Na conservação, não é? Da forma de conservação de alimentos frescos para que a criança possa levar a fruta. E a fruta é um excelente lanche. Mesmo porque se formos ver, temos, por exemplo, os jardins de infância que já estão com alimento, não é? Que faz parte, que tem um cardápio, não é? Que é elaborado pela Eficaz, os jardins de infância, também do pré-escolar, não é? Então eles têm aquela refeição quente. Então a fruta, digamos que vai colmatar, ou seja, vai tornar-se o ideal, por exemplo, comer a refeição quente e depois logo em seguida a fruta. Complementa a refeição. Então é uma boa opção de estarmos uma boa opção de lanche. Agora, mas um adolescente já pode levar a fruta inteira, né? Pode levar, exatamente. Por isso que eu disse logo no início. Um guardanapo ou papel de alumínio? De preferência uma película aderente, aquela de plástico. De plástico? E depois, para envolver, conserva melhor. Exatamente, fica mais fresco. Isso pode servir para uma maçã, uma pera? Com certeza. Mas nós temos, por exemplo, a questão de... Há outras frutas que podem ficar moles, por exemplo. Banana. Papaya também. Recomenda-se? Pode-se levar, olha, arranjando, por exemplo, um recipiente tipo uma tigelinha que tenha tampa, que proteja contra choques, é possível levar. Já cortada ou pode? A banana pode ir inteira. Sim, banana, mas a papaya tem que ir cortada, né? Isso. Mesmo para o adolescente. O adolescente pode até torcer o nariz. Os adolescentes já são mais resistentes a levar lanche para a escola. Normalmente são os que mais levam dinheiro para comprar nas cantinas. Essa questão de dinheiro, vamos ver daqui a pouco, essa questão de levar dinheiro para a escola e para comprar no balaio ali frente à escola. Eu acredito que muitos já fizeram isso, nós já fizemos isso também, mas o que colocar numa lancheira de uma criança que vai para a escola? Frutas, bolachas sem recheio, não é? Ou seja, a nossa bolacha de trigo, que é muito boa, e que agora tem até na versão integral. Leite, é só arranjar mesmo recipientes próprios para colocar. Líquidos. Uma garrafinha com tampa. Com tampa, exatamente. Pode-se colocar leite, pode-se colocar, por exemplo, chás na forma gelada, não é? Que é uma boa opção, por exemplo, principalmente para os adolescentes que gostam de refrigerante. Não é? Então, é uma boa opção, por exemplo, usar chá, mas na versão gelada. Cá em Cabo Verde não temos muito esse hábito, mas devemos explorar mais isto para fazer principalmente nesta chá fazer e gelado. Mesmo? Chá de ervas naturais, não é? Chá de hortelã, chá de belgata, chá de hibisco, há quem gosta. Aliás, está muito na moda, está a ser muito usada. E usar que água. É bissap, né, que nós dizemos exatamente, com o nosso bissap, exatamente. Bolos sem recheio, mas isso vai depender da criança, vai depender da composição corporal e iogurtes. A Ira também já tinha dito isso, bolo sem recheio. Sem cobertura. O que é exatamente? Um bolo simples é o que é? Feito como? Nós podemos fazer o bolo em casa com a farinha normal, a farinha de trigo. Pode ser que nós colocamos uma porção de farinha branca e uma outra porção de farinha integral para melhorar a qualidade desse bolo.
Podemos fazer bolo com fruta, bolo de abóbora, bolo de cenoura, bolo de beterraba. É uma forma interessante de também fazer... Na internet encontra-se toda... É muito fácil. Porque algumas pessoas podem estar a nos acompanhar e dizem que não sabem fazer a receita, né? Não, temos receitas disponíveis à vontade, ok? E às vezes bem simples, que as pessoas pensam que é difícil de fazer, com poucos ingredientes, com os que nós costumamos ter em casa, dá para fazer. Até a massa que nós fazemos a pizza, por exemplo, nós podemos colocar esses legumes na sua constituição e aproveitar para melhorar o consumo desses alimentos. Em relação à sua pergunta do que é que deve ter na lancheira, e em relação aos bolos, nós encontramos bolos, nos supermercados já encontramos bolo de laranja pronto, então não precisa sempre comprar aquele pacote grande, de bolacha recheada. Podemos comprar o bolo caseiro feito por essas indústrias menores e levar para casa, fazer a divisão. Nós temos sandes também que nós podemos fazer para oferecer. O pão de trigo? Pode ser o pão de trigo, a versão normal. Pode ser pão integral. Não necessariamente deve ser pão integral. O pão de trigo serve perfeitamente. Okay? Agora, o recheio que nós vamos colocar no pão é que pode fazer alguma diferença. O que é que podemos colocar no pão, Josiane? Queijo. Por exemplo, se a pessoa não tem nada para colocar no pão, muita gente, eu não tenho nada hoje. Sim, eu não vou levar pão para a escola porque não tem. Olha, normalmente cozinhas em casa. E normalmente quando cozinhamos temos, por exemplo, uma fonte proteica, por exemplo, peixe, frango, carne. Não é? Frango e peixe são os mais comuns cá em Cabo Verde. Podemos utilizar o peixe ou o frango do almoço ou do jantar e fazer, por exemplo, desfiá-lo e fazer um paté e colocar no pão da criança. Não é? Terá um bom lanche. E terá um bom lanche, nutritivo, super nutritivo, praticamente completo. Podemos até colocar, por exemplo, a salada, tipo colocar tomate, colocar alface, fica mais completo ainda. Mas se a criança não quiser, pode apenas colocar o frango ou o peixe. Então, há várias formas de fazer. Pode colocar ovo cozido, não é? Que não necessariamente tem que comer quente, não é? Mesmo porque não vamos recomendar, por exemplo, frito, quando estamos a falar de uma alimentação saudável. Então, pode-se ser mais, tentar ser um pouco mais criativo. Eu penso que essa questão da lanche de crianças e adolescentes pode ser feito um pouquinho mais a fundo, não é? Temos que começar, por exemplo, a levar as nossas crianças para o mercado. Vamos ver essa questão de agarra nisso, levar as crianças para o mercado para fazer o quê? Daqui a pouco, porque nós também ouvimos alguns pais, professores, encarregados de educação também, sobre esta questão do lanche escolar. Normalmente, a preocupação é levar um lanche para complementar aquilo que já dão na escola, porque nós sabemos que na escola já tem uma refeição quente, até que não é de necessidade levarem o lanche, mas para complementar podem levar uma fruta ou uma garrafa de água ou um sumo, somente para complementar, porque a escola já dá uma refeição completa. Então já que é bom preparar algum lanchinho, alguma cozinha para trazer, tendo em conta que as comidas de escola é um bocadinho pouco, mas é bom que se prepare uma alimentação saudável para trazer com os meninos. Porque geralmente se trazem mais é batatinha, é chocolate, é bolachas, cheio de recheios, que é muito doce e que te fazes mal para a sua saúde. Muitas vezes pode criar outras complicações, na dentição, enfim. Então seria ótimo que pais procurassem preparar um lanche adequado à sua idade e um lanche onde é que se trazer um alimento saudável, uma fruta, um sumo, que é um sumo natural, coisas que é benéfico para a sua saúde e não alimentos que não saudáveis. E sobre os pais que costumam dar dinheiro para as crianças comprarem alguma refeição
lá fora durante os intervalos. É uma boa opção? Sim, não, porquê? Para mim não é boa opção porque começa a criar um vício na criança. A criança começa a apanhar dinheiro em casa. Quando os pais não têm dinheiro, a criança começa tem que procurar dinheiro, se não apanhar em casa, vai apanhar no outro lado. Então os pais devem controlar isso e comprar o lanche, preparar o lanche para a criança e levar para a escola em vez de atribuir o dinheiro, porque o dinheiro é um grande vício que nós estamos a criar para os nossos jovens e adolescentes. Sempre a defender que pais que podem dar meninos dinheiro para trazer para a escola. E te evita muita coisa. Às vezes, o menino, quando não depois aquela ideia de trazer dinheiro, quando boca tem, eles têm que ficar sempre a pedir. Então é importante nunca dar dinheiro para trazer para a escola, que quando eles saírem para a rua, vai comprar um alimento, nem sempre aquele alimento é saudável, nunca sabe a maneira que ele é feito, principalmente na rua, que moscas e outras coisas, que podem causar um diarreia ou outras coisas, mareado por de saúde. Como professor, o que você acaba por aconselhar pais encarregados de educação sobre essa questão de lanche escolar? Sim, que o lanche pode ser trazido para a escola e muitas vezes que tem necessidade de trazer aquele lanche, tendo em conta que eles têm comida. E se eles optar para trazer, para dar um lanche para trazer, eles trouxessem um lanche bom, um lanche que nunca quer dizer dentro das possibilidades, mas com um alimento saudável. Banana, frutos, outros frutos e sumos, coisinhas assim do tipo, que te causassem não mal para a saúde. Sobre o lanche escolar, é dirigir para as escolas, ver a refeição que já temos aqui, que temos uma cantina, não é? A cantina está preparada porque tem uma orientação normalmente da saúde, não é? Com os técnicos de saúde, principalmente as pessoas, as técnicas, as pessoas preparadas para fazerem aquilo, as nutricionistas, não é? Tem um controle de nutricionista, então, tendo em conta que já tem aquele controle, a refeição é bem preparada nas escolas, tem todos os cuidados de higiene. Eu acho que não tem necessidade de, o dia que o pai não tem condições para dar o lanche para trazer para a escola, não é nenhuma preocupação, porque tendo em conta que vão encontrar tudo nas escolas. Sociedade Aberta, hoje aqui a falar do lanche escolar. Se quiser participar, é só ligar para 594 9714. 594 9714. Liga agora, inscreva e tire as suas dúvidas. Temos duas nutricionistas aqui no programa. Pode aproveitar e receber dicas de como preparar o lanche do seu filho, que vai para o jardim de infância ou mesmo para a escola. Evite dar dinheiros às crianças, como disse essa professora. E informamos aqui aos nossos telespectadores que a partir da próxima semana vamos retomar o espaço musical aqui no programa Sociedade Aberta, a partir da próxima segunda-feira. Fique atento. Ira Lima, nós acompanhamos aqui alguns professores também colocaram no lugar de pais, encarregados de educação, porque têm filhos na escola, e teve uma senhora que disse algo que devemos evitar de dar dinheiro aos filhos, principalmente a questão do hábito de ter dinheiro e começa mesmo a apanhar dinheiro lá em casa. Isso, claro, vai depender muito da educação, da instrução recebida em casa. Mas a questão de dar dinheiro à criança para ela comprar é que quando ela vai, com o valor que ela tiver, ela muitas vezes não tem o discernimento de saber, ou até tem alguma noção, mas na hora de escolher o alimento vai escolher os mais açucarados, os mais gordurosos, e mesmo porque nós temos esse problema das opções. O que é que nós temos disponível para elas comprarem? Então, não são as opções mais saudáveis. Então, mesmo tendo o dinheiro e sabendo escolher, ela não vai ter as opções mais saudáveis para comprar. E ainda tem a questão de, como a professora falou, ela vai levar esse dinheiro, mas e quando não tiver? Como é que vai ser? Okay? Então, convém mostrar como as professoras, o depoimento das professoras. Nós temos um programa de saúde, de alimentação escolar, que realmente tem supervisão de uma nutricionista. As cozinheiras já foram formadas, nós temos visitas pontuais às escolas para ver como é que é o funcionamento das cozinhas das escolas. Então, essa refeição oferecida, essa refeição quente é uma refeição de qualidade. Então, aqui nós estamos a falar da maioria das escolas, são escolas públicas. Pois, mas nós sabemos que temos escolas privadas
que, tanto aqui em São Vicente e na Praia, são 2 ilhas que têm escolas privadas que recebem crianças e que não têm a refeição quente. Pois é, o programa é oferecido aos jardins e escolas públicas. Mas e essas crianças que não têm essa refeição quente? Os pais devem ter atenção no lanche que vão levar, não? Com certeza. Temos que ver a quantidade de vezes que essa criança vai fazer os lanches para fazer o planejamento e arranjar as lancheiras para todos esses intervalos. É bom fazer uma planificação mensal ou semanal? Porque ajuda a controlar, ou não? Acredito, exato. Tendo o planejamento, conseguimos escolher quais alimentos nós vamos mandar para a escola. A criança pode participar nesse momento e, se nós planejamos, nós conseguimos saber quais alimentos é que nós vamos precisar para essa semana. Eu recomendo que seja uma planilha semanal. Assim conseguimos ter alimentos frescos. Nós já sabemos que nós temos certa quantidade para essa semana. Voltamos a comprar, por exemplo, no final de semana, compramos mais alimentos frescos para compor a lancheira durante a semana de escola. Isso já de ter as crianças, também estava a dizer lá atrás que era bom também levar as crianças para as compras. Exatamente. É interessante, porque aí o que é que vai acontecer? A criança vai habituar-se a ver diversos tipos de alimentos, de forma variada. E com isso, ela vai educando. Por exemplo, a fruta é o alimento que desperta os 5 sentidos, é o único. Então, levando a criança ao mercado, indo conversando com ela vai aprender os nomes de todos os produtos que tem. Por exemplo, se levar ao mercado de hortaliças, já ela vai aprendendo os nomes das hortaliças, toque das frutas, já ela vai vendo. Não é? Ela vai educando, ela vai se habituando, despertando a curiosidade para estes alimentos. Levando para o mercado de peixe também. E com isso, a criança vai, fazer com que a criança participe no planeamento do lanche. Não é? Ou seja, desde a compra até a escola. E isso vai ajudando ela e tem um impacto enorme. Tem até um impacto quando é adulto. Porque, mas levar a criança, por exemplo, eu estou a olhar 2 tipos de meninos ou meninas, né? Há um que vai, fica atento, observa, e aquele que vai. Compra banana, compra manga, compra isso. Ou seja, também há que ter aquela educação. Os pais têm que explicar bem. Exatamente. Nós vamos para a compra, tem que ir com calma e não ficar ali a pedir isso e ver o que é que eu estou a trazer e dê a sua opinião, né? Isso vai ser, exatamente. Essa vai ser até importante na economia doméstica. Tu estás a preparar, vais preparar uma criança para o futuro. A ter uma noção do que é uma compra, a ter noção do que é um orçamento, não é? Temos 100 escudos, é falar com a criança, temos 100 escudos, vamos comprar os 100 escudos. E isso vai ter um impacto também na hora, por exemplo, da criança pedir dinheiro para levar para a escola. Porque normalmente quando os pais não dão, vão para os tios, vão para os avós, e exatamente, vai para quem, que eles têm maior afinidade. E os avós com certeza vão dar. Isso tem impacto até na economia doméstica, porque a criança vai aprender, desde criança, a manipular, a planear o seu dinheiro, a aprender a comprar, a ter aquela vontade de comprar, ver aquelas cores, não é? Porque como a criança temos que ter sempre essa atenção de ter uma refeição monótona, ou seja, da mesma cor, com as mesmas coisas, que ela vai, vai pegando fastio. Estamos aqui a ver as coisas da melhor forma possível, de orientar as pessoas também, mas nós sabemos, temos em casa aqueles meninos e meninas, os pais que estão a nos acompanhar, onde a ter em casa, mas o meu colega João, ou Manuel, ou Maria, leva refrigerante, leva outras guloseimas, até leva pastilha elástica, drops, porque eu não posso levar. O que dizer às crianças? O que explicar? Normalmente, se é uma criança que já foi habituada desde o início da introdução alimentar
a não ter constantemente este tipo de alimentos, essa criança vai até ajudar os colegas. Eu lembro de uma história de uma criança que chegou no meu filho e disse: mas a tua mãe não é nutricionista, por que é que tu trouxeste este tipo de bolachas? E ele soube explicar: eu não costumo comer todas as vezes. Então eles conseguem passar também, tanto de bom como de mau, essas influências uns aos outros. E os professores já têm o cuidado de pedir aos pais também para mandar uma lancheira mais saudável. A política das escolas está a tentar também melhorar essa questão dos lanches, do que é trazido de casa. Então isso já cria um ambiente onde as crianças levam menos esse tipo de alimentos. E se não levam, as outras já criticam. E então eles preferem não levar. Vamos sair mais uma vez aqui dos estúdios, agora para acompanhar uma gestora da Escola de Ribeira Bote, aqui em São Vicente, e também responsável de cozinha, a explicar como é feita aquela refeição quente. Vamos acompanhar. A refeição quente na escola é muito importante, porque ainda temos crianças que têm a necessidade dessa refeição quente e é uma alimentação saudável. Nós temos uma ementa fornecida pela Eficaz, é uma ementa rica e diversificada, feita por nutricionista, tendo em conta o valor nutritivo de cada alimento, por forma a proporcionar às crianças uma alimentação saudável. A ementa varia de semana para semana. Na primeira semana, por exemplo, temos arroz com feijão, papa de cabacinha, feijoada de congo e arroz, canja, cachupa. Na segunda semana já vamos variar. Temos arroz e feijoada de lentilha na segunda-feira, sopa de massa, arroz com feijão, camoca com leite, canja, e assim vai variando de semana para semana. É uma ementa rica, a alimentação é preparada com todas as condições higiênicas. Nós temos um guia, também fornecida pela Eficaz, temos o plano de limpeza de todo o material utilizado na cozinha. As cozinheiras tomam também todos os cuidados necessários na preparação dos alimentos. Portanto, eu diria que é uma alimentação saudável para as crianças. A Eficaz fornece uma cesta básica com os seguintes alimentos. Temos o milho, temos o feijão, temos o arroz, temos o óleo, temos a massa, temos também feijão lentilha, temos farinha integral, leite, açúcar, e os pais contribuem com uma contribuição simbólica de 500 escudos anual, que é uma quantia praticamente irrisória, se compararmos com o lanche que vão comprar para as crianças todos os dias. Com esses 500 escudos nós gerimos para o tempero. Compramos o tempero verde e também compramos outros produtos que a Eficaz não fornece, que, a meu ver, fica para um pai encarregado de educação, fica muito mais barata contribuir com os 500 escudos mensal do que comprar um lanche todos os dias. Por vezes as crianças trazem pipocas, trazem refrigerante, trazem bolachas com recheio, trazem matutano, bolos, chupetas, rebuçados, que nós sabemos que não são muito saudáveis lá para a criança. E também não é muito higiênico, porque ficam a partilhar com os colegas. Já a refeição, cada um toma a sua refeição, faz a sua refeição no seu lugar, faz a higienização das mãos antes e fica bem melhor. É bastante significativo para as crianças que têm menos condições, são mais desfavorecidas. E mesmo quando não têm refeição, ou por motivo qualquer, de gás ou qualquer coisa, ficam a perguntar se não há refeição. Então é uma preocupação ter a refeição todos os dias para que as crianças possam fazer a sua refeição, e sabemos que uma criança bem alimentada tem a maior probabilidade de ter sucesso escolar do que uma criança que está mal alimentada ou sem comer. Antes de não começar a fazer a refeição, nota lavar aqui os alimentos, nota quando não cascas, nota tornar passar na água, nota
antes estás na panela, não te espias tudo, depois não te começa a fazer a refeição. E mano, que é feito em mente para cada dia, porque precisa oferecer para as crianças? Aquele mente, ele está lá assim, só não te espiar, não te fazer conforme ele está lá. Para você, qual é que é a importância para as crianças que têm essa refeição quente diariamente na escola? Tem criança que tem necessidade de refeição e não te fazer todo dia, não te dar gelo todo dia. Sociedade Aberta, hoje a olhar para o lanche escolar aqui neste programa, que acontece 2 vezes por semana, segunda e também às quintas-feiras, às 6 da tarde. Na próxima semana vamos retomar o nosso espaço musical, aqui também em Sociedade Aberta. Vamos então voltar aqui à nossa parte de conversa. Aqui temos também já alguns telespectadores a quererem participar deste programa, alguns já mandaram mensagem, mas eu gostaria de ouvir um comentário seu primeiro, Josiane, sobre o que disse a gestora em termos daquele cardápio que tem semanal e também a forma que é confeccionada a refeição quente. Há muitas crianças, esta refeição quente é extremamente importante. Creio que de manhã por volta das 10h30 e à tarde por volta das 4 já fazem a sua refeição quente. Exatamente. Temos que parabenizar porque esta iniciativa de ter uma refeição quente nas escolas foi muito boa. Porque nós temos crianças, por exemplo, que é a única refeição quente que eles têm. Então é nessa perspectiva que nós temos que pensar que foi muito bom a introdução da refeição quente nas escolas. O cardápio ajuda a planear, não é? A planificar a nossa semana, como é que nós devemos, por exemplo, confeccionar as refeições. E a cozinheira falou de uma coisa muito importante. Vem desde, por exemplo, da compra ou do recebimento dos produtos para confeccionar, não é? Alimentação, quando falamos de alimentação, temos que abrange todas as etapas até chegar ao aluno. Então, é nesse sentido que é muito importante esta fase, desde o recebimento até chegar na mesa do aluno. E ter um cardápio ajuda a planificar, não é? Ajuda a ter, por exemplo, para uma pessoa leiga, não é? Digamos que um professor não tem aquela noção, vem tudo muito bonitinho, vem por per capita, ou seja, quantidade de alimento por cada aluno, não é? E depois para confeccionar, depois é só multiplicar pelo número de alunos que tem na escola. Então é muito importante isto. Também uma dica para a professora é que eu acho muito importante trabalhar com substituições, não é? Para não ficar tipo só com aquele planeamento semanal. O que, e por apostar exemplo, no local, o que existe localmente. Exatamente, não é? Nós somos 10 ilhas com particularidades, não é? Cada ilha tem a sua particularidade. Então, devemos respeitar essa particularidade para que tenhamos uma alimentação mais próxima do aluno. E aquele cardápio é muito abrangente, não é? Foi feito pela Eficaz, não é? Vai de acordo com as ilhas, não é? De acordo com o hábito de Cabo Verde, mas é sempre importante às vezes saber quebrar o que está no cardápio. E uma lista de substituições ajuda muito, não é? Nós estamos aqui a acompanhar também que o programa é transmitido através das redes sociais. Uma pessoa nos dizer aqui, mas disse que uma pessoa que recebe um salário mínimo de 13 mil escudos não pode ter uma alimentação saudável. Eu gostaria dos seus comentários sobre isso. Pois é, normalmente as pessoas têm essa ideia, essa noção que para se alimentar bem nós temos que gastar muito. Alimentar, claro, custa caro. Hoje em dia os preços dos alimentos têm aumentado consideravelmente, mas às vezes nós optamos por alimentos muito mais caros para fazer a nossa alimentação e alimentos que não são assim tão saudáveis. Por exemplo, nós temos as massas instantâneas, custam em média 40, 50 escudos cada pacotinho. Às vezes nós temos 5 crianças em casa, compramos 5 embalagens daquelas que vai ficar por volta de 250 escudos.
Se nós comprarmos um pacote de massa ou espaguete para fazer uma massa com os ingredientes que nós tivemos em casa, fica até muito mais em conta. Então, às vezes, são as nossas escolhas que tornam a nossa alimentação cara. Então, mesmo comendo de forma não saudável, podemos estar a gastar mais dinheiro até do que se nós optássemos por alimentos mais ditos mais saudáveis. Entende? A partir de agora, lembramos os nossos telespectadores que podem participar. Os que estão inscritos, daqui a pouco já mesmo, vamos retornar as ligações. É 5 94 97 14. Tira as suas dúvidas. É um grande momento que tem de tirar as dúvidas e preparar o lanche do seu filho. A partir da próxima semana, vamos retomar aqui o espaço de musical no programa Sociedade Aberta, esse espaço que existia antes da pandemia, mas agora com um pouco de estabilização, vamos retomar também o espaço de divulgação dos artistas locais aqui neste programa. Ira não, mas sim Josiane agora. Eu gostaria de saber, Josiane, por exemplo, quem está a preparar o lanche das crianças, prepara aquele lanche, mas, por exemplo, no dia que tem educação física, tem que saber a hora para comer, o que deve comer antes, o que deve comer depois, né? Isto é importante ou não? Exatamente, principalmente não ir em jejum, não é? Porque podem ter uma quebra de açúcar no meio da atividade física e isso complicar-se. Então temos que ter atenção na alimentação antes e na alimentação pós. Não é muito importante isto. É claro que uma criança ou uma adolescente não tem, por exemplo, aquelas necessidades específicas, que vai ter uma alimentação específica para o tipo de atividade física que eles dão, que normalmente é o exercício aeróbico que eles fazem na escola, jogam. Então, é muito importante que eles têm que ir alimentar de alguma coisa, não é? Comer alguma coisa, fazer uma refeição. Por exemplo, um adolescente que vai ter aula de educação física às 7h30 da manhã, o que deve comer e que horas é que deve comer? 7h30 da manhã, deve acordar-se, tipo, um adolescente mais ou menos umas 6 horas, não é? Se bem que adolescentes Sim, já difícil. Sabemos como é que é. Vai acordar 20 para as 7, mas pronto. Exatamente. Ou comer um pão com manteiga, um copo de leite, não é? E para ginástica. O carboidrato vai dar, por exemplo, tomar iogurte, não? Energia para... Tomar iogurte pode ser uma opção. Iogurte vai depender, por exemplo, se ele estiver muito atrasado. Atrasado para ir fazer o exercício físico, uma refeição leve é melhor do que ir em jejum, não é? E iogurte tem sempre aquela probabilidade de fazermos em casa, ter em casa feito, fica até a um custo menor, não é? Do que comprar iogurtes já feitos, não é? Se fizermos em casa e dá para toda a família. Então, comer um pão com manteiga, um copo de leite e fazer a sua atividade física. Quando regressar, comer, não é? Normalmente 1 hora e meia, comer alguma coisa, comer uma fruta, comer 2 bolachas de trigo, não é? Hidratar-se, é muito importante que durante o exercício físico eles hidratem, não é? É muito importante, principalmente estamos numa época muito quente, não? Porque às vezes nós confundimos o suave com a perda de calorias, não é bem isto, nós estamos a desidratar. Então temos uma pessoa em linha, vamos atender, já está à espera já há algum tempo. A senhora Gilda, da cidade da Praia. Boa tarde. Olá, boa tarde. Pode avançar com os seus comentários e também se tiver perguntas. Primeiramente, só para parabenizar mais uma vez pelo tema, muito importante. E aqui, na semana passada, eu e uma colega fizemos um encontro com pais, já que sou professora, né? Fizemos um encontro com pais na escola. Não entendi. É professora onde? Na escola de Chá Santo António, aqui na cidade da Praia. É Gilda de quê, já agora? Gilda da Luz. Gilda da Luz, sim. Pode avançar. Ok. Então, fizemos um encontro e estivemos a falar com os pais em relação ao lanchinho que colocam na bolsa dos meninos. E mostramos até o custo dos lanches, né, o que gastam por dia, e se tivessem apoiado muitas vezes as escolas com aquela contribuição de 500 escudos, nem seria necessário esses lanches que eu coloco nas mochilas. Porque, uma criança leva uma tutano de 70 escudos, leva um sumo de gás de 50, 60 escudos, mais pão, mais bolo, mais não sei o quê. Além da quantidade de lanches que levam
para a escola, que é basicamente a base de guloseimas, é também um gasto enorme para os pais. E falando da minha realidade, é que muitos pais não dão aquele contributo, por exemplo, para a cantina escolar, o que seria muito bom porque enriqueceria melhor a dieta alimentar desses meninos. Então, para mim, este tema eu gostaria muito que os meus pais tivessem a ouvir para dar mais, como é que eu posso dizer, mais ênfase ao que nós dizemos lá na escola, né? Se não estiverem a ver a esta hora, nesta segunda-feira que nós estamos aqui em direto, podem ver. Mandar para ver em repetição, com certeza. Sim, podem assistir. E o trabalho dos professores tem até este tema sobre alimentação no conteúdo curricular. E é avaliado. Nós fazemos um trabalho, ensinamos às crianças o que devem comer e o que não devem comer, mas o lanchinho é sempre o contrário do que a gente ensina. Isso que é realmente o trabalho também, não somente com as crianças, mas também com os próprios pais. A comunidade, os pais é que devem ajudar e devem ensinar, mas nós ensinamos e eles deitam tudo abaixo. E agora uma pergunta só. Além da minha preocupação com as crianças que não têm nada, porque temos crianças que passam muitas dificuldades, estamos aqui a falar, a dar sugestões de lanches que podem levar nas lancheirinhas e tal, mas temos crianças que nem tomam café da manhã e tão pouco levam um lanchinho para a escola. Então, essa parte também tem que ser revista, quem sabe, para um próximo tema. Agora, a minha pergunta é a sugestão que a senhora deu em relação a alimentos integrais, devemos sugerir para qualquer criança ou somente para as crianças que têm esta prescrição? Essa é a minha pergunta para a nutricionista, a senhora que está que falou lá, que eu não fixei o nome, desculpa. Está bem. Nós agradecemos então a sua participação. Ok, muito obrigada. Vai ter a resposta logo a seguida. Ira Lima, pode começar? Em relação à pergunta? Pois é. Primeiro gostaria de dizer que as contribuições da professora foram muito interessantes. Realmente é uma luta que deve ser feita. Nós falamos em educação nutricional, por isso que tem que ser constante este trabalho. Nós somos sempre convidadas às escolas para falar sobre a importância dessa merenda escolar, desse alimento oferecido, dessa refeição oferecida na escola. Então, tem que ser feito sempre. E, como a professora bem disse, nós temos que educar tanto as crianças como os pais, porque eles realmente é que vão acabar por fazer a escolha final do que vai na lancheira dos filhos. Em relação à pergunta sobre os alimentos integrais, não, como eu disse, não necessariamente tem que ser um pão integral, uma bolacha integral. É claro que é uma versão mais saudável por causa da parte da absorção e da riqueza dos nutrientes. Em relação à idade, convém que seja a partir dos 4 anos, mais ou menos, por causa daquela questão intestinal ainda das crianças em processar alimentos integrais. Então, de preferência, que alimentos integrais sejam introduzidos a partir dos 4 anos, por causa da questão intestinal e da absorção dos nutrientes. Mas, a partir dessa idade dos 4 anos, não necessariamente deve ser um alimento integral para ser considerado saudável. Josiane Custódio, também seus comentários do que disse a professora Gilda da Luz. Exatamente, o problema é bem mais a fundo. Não, não é as crianças, não são as crianças, mas sim já é um trabalho que temos que fazer com os pais também. Porque eles é que acabam por escolher, a decisão final é deles. Sabem que se os pais vierem com o hábito de juntamente com a criança, montarem os lanches, eles vão autocorrigindo, não é? Porque às vezes, por exemplo, os pais não gostam, por exemplo, de beterraba, mas à frente do filho, eles comem beterraba, não é? Então, digamos que vai ser um educando o outro, mesmo porque a criança, no ponto para fazer uma educação nutricional, pela experiência, é até um pouquinho mais fácil do que um adulto. Porque a criança chega ao consultório e diz: "Oh tia, comi isso, aquilo. Não deveria ter comido, mas comi." Ou seja, se eles têm a noção, bem explicadinho, ao trabalhar uma criança, paulatinamente,
eles vão tendo a noção das coisas que devem ser ingeridas pontualmente e as que elas devem priorizar, não é? E é até mais fácil, porque eles não mentem. Já os adultos, já, digamos que vão omitir alguma coisa. Vão omitir alguma coisa. Então, é uma forma de, se nós trabalharmos também a criança, digamos que vai ajudando os pais. Porque eles mesmos, é como a minha colega disse, vão, digamos, educando uns aos outros. E uma criança fazendo direitinho o que deve ter feito, os coleguinhas também vão, não é? Vão ter sempre aquela perspicácia, porque uma criança normalmente é perspicaz, de questionar, não é? Estás a comer isto, mas não deverias estar a fazer, porque é errado. Ou seja, uma criança bem educada, se formos, digamos, bem minuciosos na nossa forma de transmitir as coisas, nós vamos tendo sucesso. Devagarinho, mas vamos tendo sucesso aos poucos. A professora também falou em relação à quantidade de alimentos que algumas crianças levam para a escola na lancheira. Pois é, às vezes acabamos por pecar pelo excesso. Não sei se é excesso de zelo por parte dos pais, com medo que a criança passe fome e acabam colocando muitos alimentos. Nós temos que lembrar que é um lanche, não é uma refeição principal. Então, é só para realmente dar mais um bocadinho de energia enquanto a criança está na escola. Ela deu exemplo, levar bolo, levar matutano. Pois é, então não é necessário levar essa quantidade de alimentos. E matutano também não deve, né? Com certeza, é um alimento que é rico em sal, em gordura. Okay? E às vezes nós olhamos para esses alimentos salgados como fonte de sal e gordura só, mas também têm na sua constituição um bocado de açúcares. Então, não são alimentos mais adequados. É claro que tratam-se de alimentos, podem ser consumidos, mas em épocas festivas, por exemplo, em momentos especiais. E não deverão fazer parte da lancheira do nosso filho. Nós também, os filhos, veem propagandas, publicidade na televisão sobre brindes que podem encontrar ali, comprando aquela bolacha, você vai encontrar X brinde. E isso também é algo que deve ser trabalhado em casa com as crianças, os pais devem trabalhar isso. Exatamente. Trabalhando a educação nutricional em casa, as crianças já vão ter uma noção que, apesar dos brindes, apesar da publicidade ser bonita, não deve ser ingerida em muita quantidade, não é? Então, sempre a aposta deve ser na educação para, digamos, combater o que está lá fora. Porque sabemos que as propagandas publicitárias têm um peso muito grande, não é? Em qualquer nível. Então, é educar para escolher de forma correta e cometer menos erros possíveis. O que é que terias a acrescentar nessa parte das propagandas? Porque quem tem filho, nós é que temos filhos, sabemos o que é que isso significa, né? Quem tem criança em casa. A propaganda realmente é feita para ser muito apelativa. Nós adultos, nós costumamos ver também propagandas que nos convencem de vários produtos a serem vendidos. Então, nessa questão, eu digo que nós temos que trabalhar tanto com os pais como com os filhos. Os pais também devem procurar saber qual é a constituição desses alimentos e saber mais ou menos as quantidades que são recomendadas. Olha, esse produto aqui é um iogurte, tem 180 gramas, mas nesses 180 gramas tem 12 gramas de açúcar. Isso é mais ou menos uma colher de sopa cheia. Será que se eu fosse acrescentar açúcar ao iogurte do meu filho, eu colocaria toda essa quantidade de açúcar? Então, convém realmente convidar os filhos, como nós já falamos aqui em relação a levar o filho para as compras. Quando nós formos ao supermercado, procurar também ver o rótulo. O rótulo traz essas informações dos ingredientes desses alimentos e dos nutrientes que nós vamos encontrar. Quanto maior for a lista de ingredientes desse alimento, com certeza ou quase sempre é um alimento que não é muito adequado à nossa saúde. Ou alimentos que têm na lista de ingredientes
palavras que nós nunca ouvimos falar, palavras completamente fora do nosso contexto. Vejo que uma pessoa não dizer aqui se insistir nessa questão de alimentos integrais. Se é bom mesmo introduzir alimentos para todas as crianças. Como a doutora Ira disse, a partir dos 4 anos. Não é que devemos introduzir os integrais por causa daquela questão de que ainda não temos bem a microbiota intestinal bem formada. Após os 4 anos, é uma boa opção, sim, e que devemos priorizar. Quando falamos do integral, muita gente, o integral... É mais caro, as pessoas começam assim que as pessoas dizem, é mais caro. O integral nada mais é do que o alimento na forma intacta, não é? O alimento sem refinar. Por isso que é integral, ou seja, no alimento contém todos os nutrientes típico daquele alimento. Não houve perdas, não houve refinamento, principalmente não teve perdas das fibras, não é? Que é uma coisa que perde-se rapidamente ao refinar o alimento, e também de vitaminas e minerais. E poderá ser sim introduzida. Por exemplo, o pão integral, um pão integral e um pão de trigo têm o mesmo preço. Uma pãozinha, não é? De mais ou menos 50 gramas. Se bem que quem cá em Cabo Verde nós não temos ainda legislação da quantidade de um pão. Que temos que começar a pensar, a legislar a quantidade dos alimentos cá em Cabo Verde. Cada um faz o seu pão na sua gramagem. É muito importante isto, porque isso nos ajuda, mesmo os profissionais da parte da alimentação, ajuda-nos a quantificar a quantidade de cada alimento que deve ir na alimentação de cada pessoa. Uma pessoa está aqui a fazer um comentário na nossa página no Facebook, a dizer aquelas senhoras que estão ali na porta da escola a vender, estão ali também a procurar o seu sustento. Se não cabe aos pais, então explicar aos filhos o que é que devem comprar, ou se vocês, enquanto nutricionistas, poderiam sugerir coisas que essas senhoras que estão ali a vender poderiam fazer para vender. Eu creio que a melhor opção nesses casos seria poder dar informações, por exemplo, a essas vendedeiras do que é que elas podiam estar a oferecer para a venda. O que, por exemplo? O que é que poderiam vender? Nós podemos levar, talvez, algumas frutas, as que conseguem estar expostas, porque eles muitas vezes não têm equipamentos necessários para manter uma boa temperatura dos alimentos. Hoje em dia, nós já falamos há bocado de sumos feitos em casa, de chás, chamados suchás, né? Que são sumos que foram chás. Nós fazemos a infusão das ervas, depois colocamos essa bebida no frio para ser refrigerado. Seria uma boa opção também em relação, por exemplo, aos sumos, porque eu já vi na porta da escola já venderem sumos em potes feitos. Então, pode ser levado esse sumo feito, o suchá feito em casa. Nós temos bolos, é só vender por fatia, por exemplo. Não necessariamente temos que levar sempre as mesmas opções de frituras. Exatamente. Okay? Nós temos as senhoras evitar também que vendem cuscuz. Sim. Pois é. O cuscuz também poderia ser uma boa opção. Não muito doce, né? Não muito doce, exatamente. Temos as senhoras que vendem iogurte natural. Então, elas chegam naquele horário para vender no intervalo. Então, elas conseguem levar o iogurte de uma forma mais fresquinha para venda. Então, seriam umas boas opções. Mais alguma dica para dar às pessoas? Já estamos quase a terminar. Josiana Custódio. Relativamente aos lanches, não é? A dica, não propriamente, mas uma chamada de atenção. Às vezes, nós fazemos uma alimentação saudável em casa e acabamos por estragar a nossa alimentação nos lanches, não é? Por exemplo, comemos um cozido, um estofado e depois, quando a criança chega na escola, compra-se pastel, donetes, essas coisas, não é? Podemos comer essas coisas, mas não sempre, não é? Exatamente, ir a uma festinha. Exatamente. Deixar por momentos pontuais. Temos que pensar que
saúde é tudo na vida, não é? E que antigamente tínhamos, por exemplo, a diabetes, doenças que nós chamamos de doenças crónicas não transmissíveis, aos 75 anos, mas hoje temos com 30 anos. Então é nesse sentido que temos que ter muita atenção na nossa alimentação, e uma boa alimentação inicia-se desde a criança, desde após os 6 meses de idade. Vamos ter sempre isso. Tá bem, gente, eu agradeço as duas por estarem aqui conosco, já não temos mais tempo. Muito obrigada por virem aqui ao programa, ajudar-nos a esclarecer e ajudar os pais encarregados de educação. Hoje nós estivemos aqui a falar do lanche escolar. Já sabe, pode rever este programa nas nossas plataformas digitais e também posso sugerir temas. É só enviar e-mail para sociedade.aberta@rtc.cv. Na próxima quinta-feira, vamos estar aqui às 6 da tarde. Vamos olhar para o impacto do preço da eletricidade na vida das famílias. Na próxima quinta-feira, às 6 da tarde, ou seja, na véspera da entrada em vigor da nova tarifa, das novas tarifas de eletricidade. Lembramos também que na próxima semana o programa Sociedade Aberta retoma o Cantinho Musical. Fique bem e boa semana.